Durante 500 anos, outros contaram nossa história. Chamaram a gente de primitivo, de extinto, mas agora, parente, a gente pegou o microfone e não é metáfora não, é literal. A gente está usando celular, internet, WhatsApp e estamos virando o jogo. Parente, eu passei mais de 4 anos pesquisando isso. Rodei pelo Nordeste todo. Tive acesso a centenas de textos, posts, vídeos, todos feitos por nossos parentes, Potiguara, Tupinambá, Pancararu, Pataxó, Xocó, Cariri-Xocó, Carapotoplaquiô, e descobri uma parada revolucionária. Pela primeira vez em 500 anos, a gente não é mais objeto de estudo. A gente é sujeito. A gente não espera mais antropólogo vir aqui nos pesquisar. A gente não espera mais jornalista contar nossa história. A gente mesmo está contando. E isso, meu irmão, isso muda tudo. Porque durante séculos, quem contou a nossa história? Os colonizadores, os padres, os governos, os antropólogos. Todo mundo falando sobre a gente, mas ninguém falando com a gente. E muito menos deixando a gente falar por a gente. Nossa, muita gente, né? Mas e agora? Agora a gente pegou o celular, ligou a câmera, abriu o computador e começou a escrever, a filmar, a postar, compartilhar nossa versão da história. E sabe o que eu vi nessa pesquisa? Coisas que me arrepiaram, coisas que me fizeram chorar de alegria, parente. Vi línguas que estavam morrendo sendo ressuscitadas. Jovem Pataxó ensinando Pachorrã no TikTok. Avó Tupinambá gravando histórias antigas em vídeo para os netos assistir. Línguas que só 3 ou 4 anciões falavam, agora estão no YouTube e para sempre. Vi rituais sagrados sendo preservados. Antes, quando um pajé morria, levava a sabedoria com ele. E agora? Agora a gente filma, a gente guarda, a gente passa para frente. Toré, uricuri, cantos sagrados, tudo registrado, tudo protegido, mas cuidado com o que você compartilha e para quem compartilha, parente. Vi retomadas sendo organizadas pelo WhatsApp. Os caras estão usando o grupo de WhatsApp para planejar retomada de terra, parente. Estão usando o Facebook para denunciar a invasão. Estão usando o Instagram para mostrar para o Brasil inteiro, olha, a gente está aqui, a gente existe e a gente não vai sair. Vi jovem indígena virando ativista digital, fazendo lives sobre demarcação, fazendo campanha online contra a PL que tira nossos direitos, adquirindo conhecimento e mobilizando apoio de gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu também vi a coisa mais linda. Vi Potiguara da Paraíba conversando com Guarani do Rio Grande do Sul. Vi Tupinambá da Bahia trocando ideia com Yanomami de Roraima. A luta de um fortalecendo a luta do outro. Tecnologias conectando nossos povos como nunca antes. É um cruzamento, é um entrelaçamento, um fortalecimento de raízes. Mas aí tem gente que fala, mas índio com celular não é índio de verdade. Índio tem que viver pelado na floresta. Se tá usando internet, perdeu a cultura. Parente, isso é racismo disfarçado de romantismo. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente sempre foi tecnológico. A gente inventou a canoa, a gente inventou o arco e flecha, domesticamos a mandioca, o milho, a batata, a gente criou sistemas de irrigação, calendários astronômicos. Isso tudo é tecnologia, ou melhor, tecnologias. Então, quando a gente usa celular, computador, internet, a gente está fazendo a mesma coisa que sempre fez, usando as ferramentas disponíveis
para preservar nossa cultura e lutar pelos nossos direitos. A diferença é que antes a ferramenta era o arco, agora a ferramenta é a câmera. Antes era a flecha, agora o post, o vídeo, o tweet. Mas o objetivo é o mesmo: defender nosso povo, proteger nossa terra, manter nossa cultura viva. E por que eu chamo isso de revolução? Porque pela primeira vez a gente controla a narrativa. Antes, se o jornal não ia na aldeia, ninguém sabia o que estava acontecendo com a gente. Agora nós fazemos a live, a gente posta o vídeo, a gente denuncia em tempo real. Antes, se o governo invadia a nossa terra, só a gente sabia. Agora, o mundo inteiro assiste, o mundo inteiro se mobiliza. Antes, nossa história estava nos livros escritos por não indígenas. Agora, nossa história está na nossa voz, na nossa cara, na nossa câmera. E isso, parente, isso não é só sobre tecnologia, é sobre poder, é sobre autonomia, é sobre retomada. A gente está retomando não só a terra, a gente está retomando a narrativa. E quando você retoma a narrativa, você retoma o futuro. Então, é isso que eu queria te contar, parente. O que eu descobri nesses mais de 4 anos de pesquisa, na realidade, o que eu percebi nesses mais de 4 anos de pesquisa, é que ser indígena no século XXI não é viver no passado, é honrar o passado, viver o presente e construir o futuro. Que a tecnologia, independente de qual for, não nos torna menos indígenas, ela nos torna mais forte. Que a gente não está pedindo licença para ninguém mais. A gente está contando nossa própria história. A gente está escrevendo nosso próprio destino. E ninguém vai nos calar de novo. Nos disseram que a gente tinha sumido, mas a gente está aqui, vivo, resistindo, inovando, revolucionando, com sabedoria ancestral numa mão e a tecnologia digital na outra, mudando não só nosso mundo, mas a humanidade. Mas estamos fazendo isso, essa mudança toda com a IA, com a inteligência artificial? Não. Estamos fazendo isso com a IA, inteligência ancestral. Estou deixando aqui abaixo o link para você conhecer minha pesquisa, um livro gratuito para você curtir e partilhar. Força na luta, parente!